Sincodiv RS investe permanentemente na qualificação das mais de 700 revendas que representa no estado do Rio Grande do Sul, com foco na satisfação de nós, consumidores, no mercado automotivo. Estivemos na sede do Sincodiv, ocasião em que entrevistamos o presidente Paulo Hipólito Siqueira. Estamos na sede do Sincodiv, Fenabrave RS, aqui na Avenida Pátria, Zona Norte de Porto Alegre. Vamos conversar um pouquinho com o presidente, Paulo Siqueira, sobre o papel do Sincodiv na sociedade. Ele que representa praticamente 700 revendas, é isso mesmo, presidente? Um pouco mais, 700. Bom, em primeiro lugar, um prazer aqui estar contigo novamente, né? Seja bem-vindo à nossa casa. E um pouquinho mais, cerca de 740 concessionárias estão envolvidas na nossa cobertura sindical, vamos falar assim, né? Podemos dizer dessa forma. E essa é uma representação extremamente importante nesse momento. A Constituição Federal, né, faz previsão do sindicato. Isso. E é um tipo de associação, como outras quaisquer, que estão lá no Código Civil. Não estamos aqui para falar em direito, mas é importante a gente comentar que a natureza constitucional de um sindicato tem a ver também com outro artigo, 3º, lá da Constituição Federal, que fala em igualdade, que fala em liberdade, né, e o sindicato está muito envolvido nisso. Todo mundo pensa, né, tem a ideia que um sindicato patronal, não um sindicato empresarial, ele tem, por natureza precípua, convenções de trabalhistas com sindicatos de trabalho. Mas é muito além disso, ainda mais hoje, né, com as liberdades econômicas e com uma regulamentação da CLT, né, as nossas preocupações, o nosso viés tem um outro sentido. Claro. Então está lá no artigo 8º da Constituição, no inciso 3, né, que o sindicato é um tipo de associação, mas que, diferente das outras comuns, ele não substitui, ele não representa, aliás, desculpa, ele substitui, ele toma iniciativa, né, em nome daqueles que são mais fracos, né, dos hipossuficientes, diante aí dos gigantes, das montadoras, né? O mercado automotivo, ele tem uma importância fundamental no mundo. Ele responde, segundo uma pesquisa recente do Financial Times, no final de 2019, um pouco antes da pandemia, dava conta que o sistema automotivo, que tem longas cadeias produtivas, ele influi em cerca de 25% no resultado econômico de qualquer país organizado ao redor do mundo. Então, isso é muito importante. Aqui no Brasil, a atividade automotiva representa cerca de 4% do PIB. Emprega mais de 700 mil pessoas. E aqui, no nossa jurisdição, vamos dizer assim, né, no nosso território gaúcho, são, como tu falaste no início, 740 concessionárias, não só de automóveis. Automóveis, caminhões, motos, máquinas agrícolas também. Tratores, implementos agrícolas. Ônibus. Então, tudo isso está sob esse guarda-chuva. Então, a multiplicidade de relações de natureza econômica, fiscal, né, que também a questão tributária é muito importante, ela está envolvida nessa atividade de substitutiva, não é nem representativa, claro, né, que a Constituição garante a um sindicato, especialmente ao nosso. E o mercado caminha para uma transição importante, né, essa modernidade tecnológica que vai afastando intermediários. Né, isso é uma questão muito interessante que a gente tem que ter atenção, está trabalhando. E por isso muito importante também, né, a participação de todos, a sua interatividade com o seu sindicato. Né, a gente faz um esforço muito grande de atrair, né, os associados, não deixam de ser associados, né, embora sindicalizados, para que estejam junto, né, dos seus representantes e substitutos, né, para que, vamos dizer assim, o ordenamento jurídico, as relações contratuais sejam respeitadas e em função daqueles que são mais fracos, né? A hipossuficiência aí que deve estar assistida. As revendas de veículos automotores no Rio Grande do Sul raramente são reclamadas nos órgãos de defesa do consumidor. Eu sei que o papel do Sincodiv, nesse sentido, ele é muito efetivo.
sempre buscando a qualificação da revenda. Importante esse trabalho do Sincodiv em prol da sociedade, não é isso, presidente? Exatamente. Toda essa qualificação que a gente busca, né, todos esses aspectos aí de treinamento, de qualificação, de certificação, ao fim e ao cabo, vem em benefício da população, do consumidor. Né? Esse é o resultado final do nosso trabalho. Hoje em dia, um automóvel, antigamente ainda se falava assim, né, que essa marca ela não tem qualidade ou não presta, enfim, esse carro dá problema nisso ou naquilo. Claro que há lá questões muito pontuais em uma ou outra marca, isso não é uma questão genérica. Mas hoje em dia, o próprio mercado ele se ocupa de expurgar um veículo que não tenha qualidade. Então, independente da marca, todos têm o mesmo padrão, a mesma tecnologia, a mesma qualificação, né, de forma que não existe um automóvel ruim, vamos dizer assim. Então, o que existe, o que faz a diferença, né, é o serviço de vender um automóvel. E, nesse sentido, as montadoras também, vamos fazer jus a isso, elas têm insistido muito, né, têm criado processos e tecnologias e aferições que as concessionárias submetem em termos de qualificação, de qualidade, de atendimento. Os clientes são acessados pelos fabricantes diretamente, pedindo que qualifiquem as suas pesquisas de satisfação, é verdade. Exatamente, né? Pelas redes sociais, enfim. Então, nós somos muito vidraça, isso nos ensinou a ter qualificação de uma maneira geral. Então, o cliente numa concessionária, ele é um senhor da razão, quase. É verdade, é o consumidor, né? O consumidor é a figura central desse mercado. Eu sei também que o Sincodiv incentiva muito a qualificação dos serviços pós-venda. Isso é fundamental para o consumidor. Comprar um carro, se tem dinheiro, é fácil. O problema é a manutenção daquele veículo, não é isso, presidente? Exatamente. A manutenção é algo que, durante muito tempo, as pessoas até negligenciavam, né? E a correta manutenção de um automóvel, além de ser um item de segurança, né, porque itens de desgaste e manutenção, eles devem sempre, sim, ser revisados, né, eles devem ser acompanhados por ser justamente ter essa condição, né, de proteção da pessoa que está dentro daquele habitáculo ali, que é o automóvel que ela está conduzindo. Mas hoje também se agrega a isso um outro aspecto que é da conservação do seu patrimônio, a valoração do carro. Né? O automóvel ele passou por um fenômeno recente agora, o automóvel usado, de valer mais do que o novo em algumas circunstâncias. Por que isso? Explique, presidente. Realmente eu vi isso, muita gente dizendo que o automóvel usado estava supervalorizado. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu foram 2 anos de exceção, né, de uma pandemia avassaladora ao redor do mundo. E como anteriormente eu já disse, o sistema automotivo ele responde por longas cadeias de produção. Então nós estamos falando desde a produção de uma peça, a entrega dessa peça, o transporte dessa peça. Teve momentos que o frete internacional subiu 10 vezes. Meu Deus. Né? Um automóvel médio tem de 300 a 500 microchips, tão famosos microchips, as pessoas, os semicondutores que as pessoas passaram a ouvir a todo momento, a falta de semicondutores. Isso. Né? Teve uma fábrica no Japão que, além da crise, né, ela incendiou, respondia por 30% da produção de semicondutores no mundo. Essa guerra na Ucrânia com a Rússia agora, por exemplo, elementos como o paládio, né, o neon, o aço, o próprio petróleo, 30% de um automóvel é feito de petróleo, de plástico. Então, todas essas intercorrências, sejam elas logísticas, de transporte, de produção, né, de manufatura, de mão de obra, as pessoas ficaram em casa durante muito tempo. Né? Aquela história, a economia a gente vê depois. Hoje a economia está aí e a gente está vendo o que está acontecendo. Né? Nós estamos pagando o preço. Mas a política a gente deixa para outra oportunidade. Então, é uma lei natural, né, desde que o mundo é mundo, a questão de oferta e demanda. Né? Então, uma oferta de veículos novos muito aquém da demanda fez com que não só os carros variassem, os novos, subissem de preço, mas essa alternativa de consumo ela se reverteu lá para o mercado de carros usados.
Em alguns momentos, os usados passaram a valer mais do que os novos, né? E em alguns modelos, mas de uma maneira generalizada, houve uma valoração muito grande. E só tinha ocorrido lá naquele plano do governo Sarney, né, que congelou o preço, lembra aquilo, fiscal de Sarney? Né? Tem que ter um pouquinho mais de 20 anos de idade para lembrar disso, né? Mas ali carros usados valiam mais que carros novos, né? Foi a segunda vez na vida que eu vi isso acontecer. Então, isso resultou de uma questão de oferta e demanda, prejudicada aí pela pandemia, e que ainda tem os seus reflexos, né, expandidos, continuados, em função dessa guerra, como eu já expliquei. Presidente, ainda ontem vi o ministro Paulo Guedes falando que vai reduzir ainda mais o IPI de alguns produtos. A redução do IPI já chegou nos automóveis, presidente? Sim, ela já chegou, né, e talvez o ministro Guedes tenha entendido que ela foi insuficiente. Insuficiente porque a redução do IPI não foi o zeramento do IPI como aconteceu em outras oportunidades no passado, né? Essa renúncia fiscal, de alguma forma, também ela pode ser perigosa, porque depois há um regurgitamento dessa questão toda aí lá no futuro, como aconteceu no governo anterior, aí, né, governo Lula, governo Dilma, que usou muito desse expediente. Isso é um mecanismo perigoso. Mas sim, foi reduzido o IPI parcialmente, porque uma proporção do IPI que foi retirada do preço, e esse índice, essa proporção, ela deve aumentar agora, tá? Isso gerou um efeito, dependendo do modelo, de 1,5% a 3% de desconto. Foi bom, mas a inflação acabou comendo isso também, né, pelos motivos que eu já citei, né? Essa inflação do automóvel é muito complexa. O que eu posso dizer é o seguinte: isso ainda é um processo em continuação, isso vai continuar acontecendo, esse efeito de valoração dos automóveis, né, em função até de uma guerra que ainda acontece. Voltando ao assunto, Ucrânia e Rússia respondem, em alguns casos, por 50% de alguns elementos essenciais na fabricação do carro. Eu falei do paládio, né, talvez as pessoas não saibam o que é isso, mas é um elemento químico usado nos catalisadores dos automóveis, que a legislação agora modernizou. Isso é essencial. Alguns carros até foram tirados do mercado. Mas, sem fugir do assunto, talvez a melhor estratégia, né, para evitar esse aumento de preço seja comprar um carro agora. Né, porque deixar para depois certamente vai ser mais caro. Lembrando que lá atrás, eu estava falando de um governo anterior, né, que teve o carro popular, custava coisa de $8 mil, e a gente pagava esse valor, né, equivalente a quase R$50 mil, por um automóvel que não tinha nem retrovisor do lado direito. Né, era um motor, uma caixa de câmbio, um assento. Me lembro disso. Hoje, o carro mais simples que tem ABS, airbag, né, e toda uma tecnologia que a gente não está vendo, mas que é essencial, que gera valor, gera qualidade, gera conforto, gera segurança. É isso. Muito bem. Cumprimentar o presidente Paulo Siqueira, os associados do 5G e VRS. O mercado automotivo é importante para a nossa economia e respeita muito o consumidor. Direto aqui do 5G e VRS, Fenabrave, para o consumidor RS, Alexandre Appel.